Oi, tudo bem? O meu nome é Laís. Meu nome é André. E hoje a gente veio fazer uma entrevista com o Jander. Olá! Boa tarde, tudo bem com vocês? Sim, e com você? Tudo certo. Hoje a gente vai fazer umas perguntinhas sobre afeto e ausência. E a gente vai fazer umas perguntas pra gente entender melhor sobre o assunto de uma pessoa mais especialista. Você pode falar pra gente a sua formação? Sim, sou formado em psicologia. Não vou falar quanto tempo, senão vai entregar a idade, então isso não é muito legal. E faço formação em psicanálise também. Então, além da graduação em psicologia, né, sou analista membro de uma escola. E a psicanálise a gente trata aí, né, dessas questões de emoções, sentimentos, afetos, que eu acho que é um pouquinho que vocês estão buscando hoje nessa conversa. Sim, a gente está estudando a Canção pra Ninar Menino Grande, que é um livro que fala muito sobre isso. E é um dos tópicos que fala sobre essa parte, né? E a gente vai fazer algumas perguntinhas pra você. Para você, qual é a importância do afeto na construção da identidade e da personalidade de uma pessoa? Acho que assim, o afeto vai fazer parte, né, desde da infância da criança, né, de todos nós. Na psicanálise a gente entende até antes do nascimento mesmo. Né? Então a criança, quando está lá para ser planejada, a questão da gravidez, né, da organização ali da família, já tem o afeto. Então já tem um afeto de desejo, já tem um lugar nessa relação dos pais. Né? Então ela vai ser a construção de como que essa criança vai ser recebida. Seria como uma base, né? Exatamente, né? A gente pensa assim, acho que afeto e ausência. Até a ausência de afeto já é um afeto. Né? Já é um sentimento, um desejo que tem em relação àquela criança. Então, e aí, acho que vai ter ali diversas influências na relação da personalidade da criança, na vida adulta, e como vai entender algumas relações. Então, o afeto, ele está presente, né, até mesmo antes do nascimento da gente, né? Acho que Sim. Você já deve ter feito alguns trabalhos, algumas pesquisas, entrevistas com os pais, né? E como que era? Eu fui planejado, não fui? Sempre surge essa conversa em reuniões de família, né? Então o afeto já está ali presente mesmo antes de vocês estarem na vida ali como material, como uma vida presente mesmo. Você acha que quando a gravidez ela não é planejada ou ela não tem uma organização mesmo, você acha que demora mais para surgir o afeto ou a ausência também? A gente pode pensar assim, né? Uma gravidez que não foi planejada, ela já vai ter um impacto no sentido de que foi uma surpresa. Então a gente vai demorar um pouco mais para ter uma elaboração dessa gravidez, uma aceitação também. Então pode ser que às vezes, né, esse afeto tem um tempo maior para ser elaborado, para ser demonstrado. E aí vai variar de situação para situação, mas quando não é planejado, acho que tem aquele primeiro impacto do susto, né? Vamos dizer assim, de um trauma, né? Nossa, surgiu aqui uma gravidez, e agora, como que vai ser? Então, às vezes tem ali uma dificuldade de aceitação inicialmente, né? E depois, a gente tem que entender todo o contexto que mas pode ser que tenha assim, esse afeto mais positivo, né? Esse afeto ali de desejo, de querer, de aceitação um pouco melhor. Você acha que essa questão da ausência de afeto ela pode influenciar na forma como a pessoa vai amar a outra? Pode, acho que tem aí, né, em muitas situações tem alguma relação, sim, né, que a gente pode pensar, como você falou, do afeto ser ali a base, né, da nossa vida. Então a ausência dele, ele pode ter uma dificuldade depois de demonstrar algum carinho, de demonstrar algo de positivo, né? E também formas, né, diferentes de demonstrar. Tem gente que eu acho que a ausência dos pais acaba que a pessoa, ou às vezes é muito carente, né? Busca essa atenção, esse afeto em todas as relações, né? E acaba... Todas as relações. Ou quando não é recíproco, acaba que fica muito dependente, né, também.
Ou também quando a pessoa, pode ser também que ela não consiga demonstrar, né? É que a pessoa se feche quando porque ela o ser humano é o animal mais dependente do outro, né? Então a gente já nasce aí dependendo de duas pessoas, de uma família inteira, para dar conta, para lhe fazer dar um suporte para a criança naquele momento. Então é o ser humano mais dependente possível. E aí a gente pode pensar de que se ele, quando criança, lá, não recebeu tanto afeto, né, estava numa família onde a expressão dos sentimentos era mais fria, né, mais distante, como que ele vai aprender a demonstrar isso na vida adulta, na adolescência, na vida adulta, posteriormente? Então a gente precisa entender, né, que esses afetos, sentimentos têm que existir desde o início das crianças, né, desde o início do desenvolvimento, para que depois, na vida adulta, ele consiga reconhecer o afeto que está recebendo para poder compartilhar também. Você acha também que aquela pessoa que ela acaba pulando, né, de relacionamento em relacionamento, em busca, às vezes, de uma aceitação ou de procura de tampar a carência, você acha que isso é algo que vem desde a infância ou é algo que às vezes surge quando a pessoa começa a se relacionar? A gente tem que entender que nós, seres humanos, somos muito complexos, né? Então, a gente vai ter uma variedade infinita de possibilidades, né, de personalidade, de modo de comportar, modo de se relacionar, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, fica pulando de relacionamento em relacionamento, ou pula ali tá insatisfeito com tudo, nada, parece que tem ali, é ofertado ali... amizades, é ofertado relações, a pessoa mesmo assim fica insatisfeita, né? Fica ali, né? Migrando, não tem muita estabilidade, né? A gente pode entender isso como uma necessidade de tamponar alguma coisa, tamponar alguma falta, alguma questão de sentimento que está ali ainda precisando de um preenchimento, um vazio muito grande, né? E a gente aí corre o risco de às vezes de cair no vício de alguma coisa, um vício aí de relacionamento, de bebidas, com jogos, vício com a tecnologia, porque, né, no entendimento da psicanálise, o ser humano ele é faltoso por natureza. Então a gente sempre vai ter falta, né? Por isso que a gente está sempre buscando alguma coisa. E aí parece que nada tá bom, né? Você sempre, eu fiz isso, E aí a gente tem dois lados, né? O lado do vício, que você fica fixado só em uma coisa, só aquilo resolve meus problemas. Né? É só um iPhone novo que vai resolver toda a minha vida. Se eu não tiver aquilo, eu não estou completo. E por outro lado, você tem, né, aquilo que é necessário ter, né? Esse migrar de uma coisa para outra, né? Então é um iPhone, ok. Mas tá ok, eu tenho um celular, tem alguma coisa, mas eu já vou para uma outra coisa, busco ali uma satisfação também na atividade física, uma satisfação em assistir um jogo de futebol, uma satisfação em ler um livro. Então é preciso que a gente pule de objetos em objetos. O que a gente não pode, tem que ficar muito atento, é quando os extremos. Nada tá bom, nada me ajuda, e o extremo de alta intensidade, fixação para uma coisa só, né? Esses extremos a gente tem que estar sendo no equilíbrio. E é normal a gente migrar de uma coisa para outra. A gente vai ficar fixo só em uma coisa. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, que você falou que a parte de exemplo do iPhone, a sociedade também, né? Por conta do fetichismo do pessoal falar que se você tem um celular velho, você não tá na moda e você é uma péssima pessoa por isso. Essas convenções sociais, né? A marca, a gente fala do iPhone, que a marca, quem tem o iPhone é diferenciado, que não sei o quê. Que fala sobre status, né? E aí o quanto que a tecnologia tá nisso, né? Todo dia lança uma coisa nova, todo dia tem algo novo, então, e aquilo vai ficando pra trás, vai ficando... E até em relacionamentos, né? Quando você está casado, né? Ou está namorando com alguém, mas mesmo assim você ainda continua pulando de pessoas, traindo, né? Traindo a pessoa que você tá. Você acha que isso é uma falta dentro do relacionamento que pode ser resolvida, ou você acha que a única forma de se resolver seria
porque aquela pessoa não ama, né? Aquela Uhum. pessoa não ama de verdade, é outro que ela realmente não tem um sentimento genuíno pela pessoa que ela tá casada, né? Aí a gente já para um assunto de forma de se relacionar. Eu acho que hoje em dia a gente tem ali uma corrente, né, até dentro da psicologia, que diz de que o relacionamento não é um com um, né? Uhum. Do tipo assim, que isso é um padrão europeu, que não sei o quê, descolonizar os afetos. Nós tem até um livro de uma filósofa que fala sobre descolonizando os afetos, falando sobre isso, né? De que na formação do Brasil não existia tanto essa questão do relacionamento único ali, de duas pessoas, né? Sim. Só que aí isso me traz uma pulga, né? Me deixa com algumas pulgas, alguns poréns, porque a gente precisa de ter ali uma certa estabilidade. Sim. Né? Quando a gente tá ali com uma pessoa, pô, tô aqui, né? Tô nessa relação, assumo você, assumo esse... Eu quero estar, Quero né, estar não com só com as você, coisas na boas, sua mas com as coisas companhia. ruins, né? Sim. Com seus defeitos também, com as suas qualidades. E quando a gente fica insatisfeito, né, com algo, a gente tende, hoje, muito mais a trocar, né? Igual que a gente Sim, citou trocar, do celular. do celular. E aí, do relacionamento, acaba-se, nessa sociedade líquida, também. Poxa, Algo você... raso, né, às vezes. Tem E um aí, livro sobre muda. isso, né? Sobre sociedade líquida. Tem do Zygmunt Bauman. A Jaque até comentou com a gente Sim. na sala sobre E aí, esse livro. é sobre isso, né? Sobre a gente, né, quando surge algum problema na relação, e vai surgir, gente, né? A gente não vai ter uma relação perfeita com ninguém, não somos perfeitos, as relações serão difíceis, né? Pessoa diferente, criação diferente. Criação né? diferente, totalmente, Mundos né? diferentes, né? Trazendo até um exemplo, eu com a minha esposa, a gente bateu muita cabeça para poder dar certo, né? No sentido de que ela veio de uma criação, eu vim de outra, eu esperava que ela demonstrasse o afeto de uma forma, ela demonstrava de outro, e até a gente entender sobre isso, entender que a gente consegue ali, né, cada um do seu jeito, cada um da sua criação, ir ajustando, é difícil, né? Então, relacionamentos são difíceis. Sim. E hoje ainda mais, né, dessa questão da liquidez das relações, né, da gente não criar raízes E com também o outro. a normalização, né, que se foi virando às vezes, a normalização de pular de relacionamento em relacionamento sim. também. Então, assim, né? E aí cada um vale, cada um... O que eu acredito? Eu acredito que o relacionamento é só com uma pessoa, então a traição vai ser algo, né, abominável, vamos dizer assim, que não vai caber dentro da relação. Sim. Poxa, vou abrir meu relacionamento, então que seja combinado isso com o outro, que seja algo, né? O casamento, na verdade, é um grande contrato, né? Então que esteja bem, as cláusulas do contrato sejam bem abertas, explícitas, para não ter problemas depois, né? Vamos dizer assim. Ô, Jander, na tua opinião, Diga, André. o que uma pessoa precisa para se sentir realmente amada, acolhida? Ixi, aí acho que a gente entra muito na subjetividade. Acho que no que vai ser de cada um mesmo, né? É muito algo pessoal, né? Muito Cada pessoal, coisa, às vezes, gosta de uma coisa, Sim, né? e é uma pergunta muito interessante, que às vezes a gente vê na sociedade que tem que ter um padrão, né? Então, se eu mandei uma mensagem pra pessoa, tem que responder em 5 minutos. Tá online, tem que responder em 5 minutos. Não responder, já tá... Se não responder é porque tá traindo. Tá traindo, tá fazendo Você outra coisa que é mais responder, interessante já do não que me ama eu. mais, já não me quer, já não tá bom, né? E aí a gente tem que ver, né, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu... Entra naquilo da criação que a gente tá comentando. Sim, né? Tá falando do afeto. Exatamente, né? Então, assim, a gente precisa entender, né, que nem sempre, ou quase nunca, o outro vai superar as nossas expectativas. E dentro dessa questão de relação e sentimentos, a gente acaba caindo em muitas armadilhas. Porque a gente entra numa relação e espera que o outro seja igual a mim. Né? Eu espero que o outro saiba, né, o que eu quero. Exatamente. Ou às vezes, tipo assim, você mostra, mas você mostra não claro, né? Uhum. Às vezes, tipo, nossa, que coisa bonita. Aí você quer que aquela pessoa te compre. Mas às vezes a pessoa, também acha aquilo bonito, mas não repara que você quer, entendeu? Sim. E por isso que eu acho que a comunicação também, né, é muito importante. Muito importante. A gente tem vários memezinhos sobre isso, né?
principalmente do mundo feminino. E você toma muito cuidado com isso, tá bom? Porque as mulheres falam assim, o não é talvez, o sim é talvez, o talvez é sim. O talvez não é Nossa, talvez, gente. né? Então, assim, a gente precisa deixar claro, né? O que o outro quer, o que o outro, né, deseja. Eu falo muito que o óbvio precisa ser dito. Nossa, e o pior é que essa coisa do não ser sim... Ai, nossa, é muito perigoso isso, É porque muito, eu sim. vi um pessoal, assim, o conteúdo Red Pill, por exemplo, que pega essas informações e tenta meio que justificar estupro, por exemplo, gente. Que é isso? Ah, Sim. não. Sim. Né? Então a gente nossa. precisa, né? Eu acho que a comunicação, o diálogo, e aí o entendimento de como que o outro vai expressar os afetos deles também. E eu acho que uma coisa que afeta muito é a questão de como os pais também demonstram isso, né? Porque eu já vi muitas pessoas falando que a gente muitas vezes é o reflexo dos nossos pais, né? Sim. Que às vezes a gente mostra o que os nossos pais fazem, né? Às vezes costumes e tal, e às vezes isso acaba afetando, né? E às vezes a pessoa no relacionamento, ela vira e fala assim, nossa, mas é porque meus pais não são assim, eu entendo porque seus pais... Nossa, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida, né? Tava me relacionando com uma pessoa e meu pai não queria que essa pessoa fosse lá em casa, por motivos do meu pai, não sei. E ele falou, nossa, eu não entendo o porquê que seu pai não deixa, os meus pais, eles são, sabe? E é difícil, às vezes, pra outra pessoa entender que a criação, às vezes, não é a mesma. Não é mesmo. E respeitar isso é super importante, sim. né? Pra cada um ter o espaço ali do que é da individualidade. Sim, né? nossa, isso eu vi que hoje em dia quebrou total, isso de individualidade. Ai, você tem que sair só comigo. Você tem que fazer isso só comigo. E Não- na não adolescência pode, isso é não muito pode a flor da sair. pele. Né, nas Conversou com relações. outra, não pode conversar. Não Você pode olhou que- pra ela? Não pode. Não, você Cê- tem que sair morrer. com os amigos, você não pode sair. Eu, tipo assim, você só Aham. pode sair só sábado. Só sexta pra sair com os amigos, né? Sim. Só que quando isso inverte, né, do homem com a mulher, fica aquele questionamento, né? Será que a pessoa tá sendo abusiva, né? Quer diminuir, né? Sim. Quer restringir. E é uma linha muito tênue isso, né? Da questão dos relacionamentos tóxicos, Sim, nossa, desses principalmente. abusos mesmo, né? Porque a gente não tem como. No relacionamento, nas relações como um todo, é preciso que haja individualidade. Sim, né? e Cada um tem os seus interesses, Sim. seu momento, com os amigos, com colegas, com outras coisas. Ou então até mesmo, por exemplo, né? sozinho também. Sozinho, sim, né? Poxa, tô aqui vou ficar na minha caixinha do nada, não vou tirar um dia, né? descansar. E o outro saber respeitar isso, né? E hoje eu entendo que a tolerância a esse respeito da individualidade está muito menor mesmo. Sim, eu vejo também que em relação ao homem, as mulheres, elas muitas vezes falam, você não pode sair. Você vai ficar em casa hoje, você não pode ir no futebol. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. É uma questão, às vezes, até de confiança, né? Sim. De que quando é o oposto, vira algo tóxico. Mas quando é em questão com o homem, muitas vezes É visto taxado como piada. normal, taxado como piada, como segurança. Porque generaliza, né, o homem. Tipo, o homem, todo homem é assim, Todo homem né? é assim, Todo né? homem é assim e tal. E aí, quando a gente cai em generalizações, quando cai nessa seara, é muito difícil, porque a gente precisa entender cada relação, cada caso de um caso, cada momento de um momento, né? Vai, toda sexta-feira tem no futebol, tá, mas e uma sexta-feira que caiu o dia dos namorados? Não. Sim, Como que vai ser? Como que Né? vai Então, assim, ser? a gente precisa ter essa flexibilidade também, de entender o lado do outro, né? Saber... Dosar, né? Dosar, saber Exatamente. também... Qual que é o nome mesmo? Equilibrar. Equilibrar, saber o momento de abrir mão de algo Sim, pelo outro, sim. mas também saber não Um abrir, equilíbrio né? entre abrir a mão e não abrir a mão de certas coisas. exatamente, porque tem coisa que não deve se abrir, Os né? valores. Então, Os valores. Exatamente. E também, tipo assim, eu vou fazer aquilo que ele vai ficar mais feliz e tal, sendo que pra você tá ali no limite, sabe? sim. E às vezes você pensa, nossa, mas eu tenho que abrir mão de algumas coisas pra deixar ele feliz, mas será que isso eu tenho que abrir mão? E aí, Laís, a gente entra
um ponto que eu acho que é interessante de ser citado, de que muitas vezes a gente deixa de fazer algo que a gente gosta ou que a gente acredita dos nossos valores em prol de algum afeto do outro. E aí a gente entra em muitos relacionamentos que acabam se desequilibrando por conta disso. Né? Das pessoas se diminuírem para caber naquele lugar. Sim, ou a pessoa mudar de personalidade completamente só para se sentir valorizado por um momento para essa pessoa, e aí sabe? é importante, né, o autoconhecimento, a questão de terapia, né, de entender a sua história, entender o seu contexto para isso não acontecer. Né? Pra gente, né, pra gente, no caso, não perder a essência, deixar de ser quem você é só pra estar ali naquela relação, tá ali só por conveniência às vezes, né? Tá ali só porque é confortável. Às vezes uma carência, né? Sim, principalmente. Eu acho que principalmente a carência é algo que impacta bastante, né? Você acredita que uma pessoa pode oferecer amor e cuidado aos outros, mesmo sem ter recebido isso antes, na infância? Você acha que a pessoa consegue? Acredito que sim, sabe? Acredito que sim, porque a gente, né, os nossos primeiros exemplos, quando a gente convive é na família. Né? Então a gente vai ter ali, né, boa parte da nossa vida com os adultos, da nossa família, das nossas casas. E mesmo que aquela pessoa não tenha recebido algo, por exemplo, um carinho ou um afeto, mas no desenvolvimento ela não vai passar uma vida inteira sem isso. Né? E mesmo que passe, a gente costuma dizer assim, você tem esse modelo de relação que não é o que você quer. Então, se você não quer isso, você já sabe o que você quer o oposto. Então, automaticamente você já consegue oferecer o outro lado daquilo que foi recebido. Sim. Né? Então, acho que assim, é importante a gente não, né, de novo, não cair na generalização, mas entender que as pessoas podem oferecer aquilo diferente daquilo que foi recebido. Não é só porque você recebeu pedras que você vai oferecer pedras. Você pode também, né, oferecer ali o outro lado, fazer o diferente. Né? Na psicologia a gente fala muito de quebrar os ciclos, quebrar ali o que vem acontecendo. E é justamente isso, de fazer diferente daquilo que foi recebido, que teve dentro ali das experiências, né? Das relações.